Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Antes de trazermos as nossas reflexões, convido a todos para nos harmonizarmos numa prece. Senhor da vida, Pai de infinito amor e infinita bondade, Espíritos benfeitores, Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos vivos, de estarmos com saúde e podendo trabalhar na seara do Mestre Jesus. Que tenhamos, Pai, a compreensão correta destas reflexões para podermos aplicar no nosso dia a dia. Muito obrigado por todas estas bênçãos que recebemos e pedimos permissão para iniciar a nossa atividade expositiva de reflexão. Que assim seja. Então, mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs, as reflexões que vamos trazer aqui é referente ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Fé e acreditar, fé e crença é a mesma coisa? Para podermos iniciar as nossas reflexões, eu trouxe aqui alguns conceitos de outros segmentos religiosos. O site estudobiblico.org, que é um site protestante, vai nos dizer que crer é um ato de boa vontade. Ter fé é uma atitude de consciência e de vivência. O site terra.com.br entrevistou um médium vidente e ele diz que fé é um oceano, acreditar é um lago, ou uma ilha dentro deste oceano. No dicionário informal.com.br nos diz lá, que é um órgão neutro, ele nos diz que fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que ainda não vemos. Zoé Paim, no seu livro O Espiritismo segundo o Evangelho, nos diz que fé é a vontade de querer e a certeza de realizar. Laércio Maciel, numa página do Facebook, é uma página espiritualista, ele que é locutor da Rádio Transamérica de São Paulo, nos diz que ter fé é crer firmemente em algo, sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real o objeto da crença. E o nosso Paulo de Tarso, na sua Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então nós podemos perceber que quase todos seguem a mesma linha, o mesmo entendimento. Porém, Paulo de Tarso nos traz um elemento a mais: a esperança. Paulo de Tarso nos dizendo que a fé é o fundamento da esperança, ele está nos dizendo que a fé é a base da esperança. Então, se não tiver fé, não há esperança. Consequentemente, não tendo esperança, não há fé. Então, fé e esperança são
são duas virtudes que devem caminhar sempre juntas, segundo o entendimento de Paulo de Tarso. E quando a fé surge em nós? A fé é um sentimento inato, já vem dentro de nós espíritos encarnados. Aliás, quando Deus nos criou como espíritos, Ele já colocou em nós todas essas virtudes de forma latente, de forma adormecida, para que nós, diante da nossa ação de boa vontade, pudéssemos desenvolver, desabrochar, elevar. E a fé é uma dessas virtudes que está então dentro de nós de forma latente. A fé, biologicamente falando, ela também tem uma ação direta, uma ação magnética direta nas moléculas que formam os nossos órgãos. Quando nós invocamos a fé, quando nós fizemos essa invocação fazendo com que o nosso pensamento se direcione de uma forma para o encontro da fé, nós movimentamos determinadas vibrações, determinadas energias que, pela ação do pensamento, elas percorrem os neurônios e depois o tempo todo, o corpo todo. E isso faz com que essas vibrações, e aqui falando de fé são vibrações positivas, faz com que essas cargas elétricas, ou descargas elétricas que são enviadas para o nosso organismo, faz com que elas alterem a química do nosso corpo e, consequentemente, altera o nosso sistema imunológico. E aí, então, é que acontece os processos de cura. Quando nós emitimos essa energia maravilhosa, essa vibração positiva, ela se desprende de nós e passa a fazer parte do universo, se mistura com o fluido cósmico universal, e a gente sabe que tudo que nós enviamos para a natureza retorna a nós. Então, ela retorna para nós em forma de energia de cura. Nós podemos dizer, então, que as curas que Jesus fazia quando esteve encarnado na Terra, nada tem a ver com milagre, e sim pelo grau de perfeição de Jesus, ele manipulava essas energias e fazia-as retornar para aqueles que estavam vibrando esta virtude da fé, estas energias positivas da fé. E como nós compreendemos a fé? A maneira como cada um de nós compreende e vivencia a fé depende da maturidade, do grau de maturidade espiritual que cada um tem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, no item 7 desse mesmo capítulo 19, Allan Kardec vai nos dizer que a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver,
é necessário, sobretudo, compreender. Então, Allan Kardec está nos dizendo que para termos fé, nós precisamos compreender aquilo que nós queremos acreditar, aquilo que nós queremos ter fé, esse objeto da fé. Então, por exemplo, se nós temos fé na vida futura, para nós termos fé na vida futura, nós temos que compreender todas as nuances que ela envolve, se é aqui na Terra encarnado, se é no plano espiritual, se é em companhia de alguém, se é sozinho. Então, nós temos que compreender tudo isso para ser a base perfeita para termos a fé. E essa compreensão da fé começou a surgir no homem após o homem começar, o ser humano começar a se libertar das amarras dos dogmas religiosos, quando começou a desenvolver a sua racionalidade. Foi quando surgiram as ciências e com isso surgiu o Espiritismo, que veio unir a nossa crença, nossa boa vontade, com uma qualidade típica da nossa era agora, que é a razão. Então, por isso, fé raciocinada. O Espiritismo uniu, aliou um ao outro a nossa crença, com a nossa boa vontade e a razão para termos uma fé raciocinada. A compreensão da fé, ela tem quatro níveis, 4 fases, melhor dizendo, 4 fases. Nós podemos considerar a primeira fase a fé ingênua. É aquela fé de acreditar simplesmente sem pensar a respeito, sem fazer questionamentos. Acreditamos porque acreditamos. Acreditamos porque os outros dizem que temos que acreditar. A segunda fase é a fase do desenvolvimento das emoções. Aqui a fé passa a ser uma emoção, que aumenta ou diminui conforme o estado emocional de cada um. É aquela fé que ela é adquirida diante de um ato de generosidade, mas que logo em seguida pode ser perdida diante de um momento de frustração ou de desilusão. Então, ela é uma fé mais baseada nos outros, nas virtudes, nos defeitos dos outros, do que no que eu mesmo próprio conheço sobre a verdade. A terceira fase é o desenvolvimento da razão e do intelecto. Aqui a fé passa a ter sinônimo de certeza, de convicção. Aqui a fé passa a ser uma virtude racional. É nesta fase que supõe-se que nós compreendemos profundamente sobre o assunto. É aqui, nesta fase, que um exemplo, os químicos têm a segurança de fazer combinações de ácidos com bases para obter um sal. Por quê? Porque este resultado foi vivenciado, ele foi um resultado analisado, é um resultado lógico, então, porque passa pela razão e pela intelectualidade. E a quarta fase é o desenvolvimento da espiritualização. Aqui nós sentimos a presença divina dentro de nós. Nesta fase, não temos mais o saber falar, o conhecer, o falar, o não falar, o querer, o não querer. Aqui nós
nos convida a nós vivenciarmos a fidelidade nos princípios divinos. Aqui nós já temos a compreensão de tudo e então por isso temos que vivenciar, temos que ser fiéis aos princípios divinos, aos ensinamentos do Mestre Jesus. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 23, Emmanuel vai nos trazer um comentário sobre viver pela fé. Ele se refere à passagem que está lá de Paulo de Tarso, na Epístola dos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: mas o justo viverá pela fé. E Emmanuel vai dizer assim, no seu comentário: na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia, indicariam a presença de um homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Então, Emmanuel vem nos dizer que não adianta ser criaturas apenas dentro do templo religioso. Precisamos ser em todos os momentos da existência. Haroldo Dutra Dias, também em uma palestra sua, que tem no YouTube sobre fé, ele vem nos dar um exemplo engraçado, mas muito de fácil entendimento. Ele vem nos dizer que ter fé é entregar-se absolutamente. Ter fé é entregar-se absolutamente. Estar comprometido. E aí ele nos dá aquele exemplo engraçado que no café da manhã de um americano com bacon e ovos, a galinha está envolvida e o porco está comprometido. Por quê? Porque doou-se absolutamente. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20, tem a passagem que nos diz assim, uma passagem muito linda que nos diz: porque na verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Nesta passagem, Jesus quer nos trazer a reflexão, está nos alertando de quão descrente nós somos diante das dificuldades, diante das provações. Jesus está nos dizendo que nós temos o conhecimento, mas que nós somos muito teóricos, que temos a teoria, entendemos como que é, mas na hora da prática, na hora do testemunho, nós fraquejamos, nós temos medo. Vejamos bem, ele não está dizendo, Jesus não está dizendo para nós que nós não temos fé. Ele só está dizendo que a nossa fé não chega ainda ao tamanho de um grão de mostarda. E quando chegar, nada mais vai ser impossível para nós. Devemos entender também
o contexto em que Jesus falava isso. Naquela época, para que os homens pudessem entender, ele fazia analogias com coisas materiais. Então a expressão transporta-te daí para essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, era para que os homens, os seres humanos daquela época, compreendessem que a fé era tão fundamental para fazer essa mudança. Mas sabemos nós que transportar uma montanha de pedras, uma montanha material, é impossível. Mas Jesus, com seus ensinamentos espirituais, está nos trazendo a reflexão que as montanhas que nós devemos transportar são as nossas imperfeições, as nossas mazelas, o nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo, o nosso apego ao materialismo. Tudo isso, então, refere-se a essa montanha. Muitas vezes nós dizemos que não temos fé. Ah, mas eu não tenho a fé que nem o fulano tem. Ah, mas eu não tenho a fé que nem o ciclano tem. Haroldo Dutra Dias vai nos dizer que nós é que não valorizamos essa fé que nós temos. Que apesar de pequena, nós temos. Porque se nós não tivéssemos fé, nós nem levantaríamos de manhã. Se nós não tivéssemos fé, nós não entraríamos num avião. Porque nós, ao entrarmos num avião, nós estamos entregando absolutamente a nossa vida nas mãos do piloto. Se nós não tivéssemos fé, nós não entraríamos num hospital para fazer uma cirurgia. Se nós não tivéssemos fé, nós não faríamos plantações. A agricultura é um ato de fé. Você planta e não sabe quando vai colher. Então, Haroldo Dutra Dias vem nos dizer também, desta forma como entendemos, que nós temos fé, só que ainda não para movimentar estas mazelas interiores que nós temos, que precisamos urgentemente nos livrarmos delas. A fé religiosa, ela consiste na crença de dogmas especiais característicos de cada religião. E essa fé religiosa ela pode ser uma fé cega ou uma fé raciocinada. A fé cega é aquela que nada examina, é aquela que aceita tudo, é aquela que acredita porque sempre foi assim. A fé raciocinada, ela se apoia em fatos, ela se apoia na lógica, ela se apoia em evidências. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no texto chamado Fé, no capítulo 6, ele vai nos dizer que para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Então, Emmanuel está nos dizendo que não adianta apenas nós sabermos que existe o bem. Nós temos que ir buscá-lo ele, nós temos que praticá-lo. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo, sob a energia da fé. Olha o que Emmanuel está afirmando. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. E ele ainda nos diz mais, traz um exemplo simples. A simples refeição é para o homem um espontâneo ato de fé. Ao alimentar-se, ele confia nas vísceras abdominais que não vê. Então, podemos ver que fé é muito de um valor inestimável para que tenhamos a nossa elevação espiritual. E a fé, quanto à sua aplicação, ela pode ser humana ou divina.
Fé humana é quando utilizamos a nossa fé para desenvolver algo material, uma realização, uma construção, uma obra, um projeto, que nós nos detemos nele, nós apostamos, nós vamos em frente, porque nós sentimos que podemos chegar ao objetivo final. E a fé divina é uma força que ela é necessária para operar os milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. No livro Consolador, no capítulo 300, na pergunta 354, é perguntado a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel então vai responder que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito das crenças religiosas, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas de afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, Emmanuel nos traz essa definição de o que é ter fé. Na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículos 14 e 17, Tiago pergunta assim: que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Depois, no versículo 17, a resposta que ele dá é assim: a fé, se não tiver obras, é morta em si. Então não adianta nós sabermos que o bem existe, não adianta nós sabermos que Deus está no controle, não adianta nós sabermos que os bons espíritos nos ajudam, se nós não nos movimentarmos, se nós não fizermos a nossa parte. Um exemplo bem simples: ninguém nega a eletricidade, mas para acender a lâmpada aqui dentro de casa é preciso de fios condutores que tragam essa energia de lá da usina até a lâmpada para poder fazer acesa. E com a fé é a mesma coisa. Nós teremos que ser os condutores desta fé até as boas ações para chegarmos ao resultado das mudanças, das transformações que nós queremos. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel comenta sobre essa passagem de Tiago. E ele fala no capítulo 5 sobre fé e obras. E ele diz assim: imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo em que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias deste modo em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faça
cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Lembremos disso. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Pai Eterno na pessoa dos semelhantes. É por isso que a fé e obra se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Então, queridos irmãos, que possamos refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, que possamos usar a nossa boa vontade para desenvolver, para desabrochar, para elevar estes sentimentos, essas virtudes que ainda estão latentes, que ainda estão adormecidas dentro de nós. Vamos encerrar então com uma prece, pedindo ao Pai amado, ao Mestre Jesus e aos bons espíritos, que nos amparem nos nossos dias aqui terrenos, que possamos cada vez mais ter o entendimento, ter a compreensão necessária e que possamos nos alicerçar nestas bases firmes para desenvolver as virtudes que ainda nos faltam. Muito obrigado e que assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos, e um excelente fim de semana a todos.